Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? Enfim, hoje eu estou apresentando para vocês aqui 4 vídeos para poder demonstrar 4 bizarrices aí que aconteceram nos últimos 2 dias, um dia e meio, tá? E que demonstram nitidamente aí a bizarrice, né? Enfim, o atraso que é a direita brasileira, tá? No primeiro vídeo a gente falou sobre o Bolsonaro e a questão dos agrotóxicos, e neste agora nós vamos falar sobre o negacionismo da ciência da vacina do Romeu Zema, que é na verdade o Jeca Tatu neoliberal de Minas Gerais, do partido Novelho, né? É o Nerso da Capitinga, né? A mistura de Nerso da Capitinga com Bolsonaro. Já fiz vídeos aqui sobre essa figura bizarra lá, que é um cara que não sabe nem quem é Adélia Prado, uma das maiores poetisas do Brasil aí, né? E, enfim, já falou um monte de asneira aí sobre o Nordeste, enfim, é um demente, um retardado, só fala bosta, né? E para variar, ontem falou mais uma bosta. Então vamos lá, vamos analisar aqui essa bosta que ele falou ontem, para a coleção de bostas dele lá, tá? E tem a ver com vacina. E é negacionismo da ciência, negacionismo da vacina, quer dizer, atraso para o Brasil, que é o que representa a direita brasileira. E eles ainda dizem que são partido novo, né? Vocês vão ver aqui que esse tal de partido novo, assim, eles estão com um comportamento, né? Não é só eles, Zema, tal de Nicolas Ferreira, o outro tal de Cleitinho, que eu já fiz vídeo sobre essa figurinha também aqui. Eles estão com um comportamento que é lá do século XIX, tá? E tinha gente no século XIX que já não pensava assim, certo? Então, assim, eu tenho dito aqui várias vezes que tal de partido novo, de novo não tem nada. E aí ele prova isso todo dia, o tal do Zema, né? Bom, então antes eu deixo mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos rapidamente aqui para o nosso segundo vídeo, tá? E olha só o que esse retardado do Zema fez, né? Ele fez um videozinho de 1 minuto ali, tava ali na meiuca com o tal do Nicolas Ferreira de um lado, e o tal do Cleitinho do outro, que esse sujeito é senador, o negócio é inacreditável, né? E o outro é o deputado federal mais votado do país, né? Depois o povo reclama, tem que pensar melhor, tem que estudar melhor aí para poder entender, certo? Essas diferenças e, enfim, para escolher melhor, tá? Muito bem, então o Zema, o Nerso da Capitinga, o Jeca Tatu neoliberal de Minas Gerais, ele disse o seguinte, né? Tava ali no meio ali, o tal do Nicolas falou uma bobagem, depois ele pegou, né, a voz ali e falou: "É isso mesmo, deputado Nicolas, aqui em Minas Gerais, todo aluno, independente de ter vacinado ou não, terá acesso às escolas." Ou seja, ele está liberando os alunos para frequentarem, né, a sala de aula, frequentarem a escola e tudo mais, sem se vacinar. Quer dizer, vamos lá, no mínimo, esse idiota retardado não aprendeu nada com as 700 mil pessoas que morreram no Brasil de Covid nos últimos anos. Para além de ser um idiota nesse primeiro ponto, é um idiota 2. Por quê? Porque ele se vacinou. O tal do Nicolas também se vacinou. Tem fotos deles aí, ó, se vacinando, né? Mas eles estão cagando se as crianças estão, né? Enfim. Mas por quê? Qual é a retóricazinha patética dessa gente ali? A gente respeita a ciência, mas respeita também a liberdade, né? Então vamos lá, essa liberdade estrita, né, de escolher tomar a vacina ou não, ela não depende do Zema, não depende do Cleitinho, não depende do Nicolas. Aliás, a liberdade de você bater a cabeça na parede, de você beber água da poça, de você comer cocô, de você, enfim, né? Sabe, isso aí você não precisa do Zema ou de nenhum imbecil desse para poder te dizer isso, né? Agora, na medida em que você está frequentando um local público, no qual existem outras pessoas, as quais podem ser afetadas por algum comportamento problemático seu, tem muita gente que não entende muito bem isso aí, essa diferença, né? Você tem que ter cautelas muito maiores do que você teria isolado, ou enfim, numa ilha deserta, ou dentro da sua casa, ou enfim, no chiqueiro da sua casa, se você for igual o Zema, né? Ou em pessoas do tipo aí. Então, assim, essa ponderação que tem a ver com o limite da liberdade, que é o espaço do outro, que é o prejuízo que você pode causar para outro, essa gente estúpida, né, não tem no esgoto do cérebro, né? Então, assim, por que a vacinação é importante? Porque a vacinação gera uma lógica ali de proteção para todo mundo.
Não é só para o cara que está vacinado, é para o outro também, para o que está ali do lado também, que se vacinou também. Quer dizer, e ao mesmo tempo, quando tem gente que não se vacina, isso gera uma série de problemas. Então isso é importante que seja uma política pública, pautada por um limite nesse conceito de liberdade, que é justamente a participação de outras pessoas, né? Então isso não está nem restrito à vacina. Isso tem se a gente for pensar aqui, tem uma quantidade gigantesca, né? Você, por exemplo, você não pode, enfim, sabe, vomitar em cima da mesa ali que tem no restaurante, onde estão as comidas ali expostas para as pessoas pegar. Você não pode chegar ali e vomitar porque você acha que, eu sou livre, entendeu? Então é o seguinte, a liberdade de vomitar na comida dos outros. Não, você não pode fazer isso, né? Mas esse estúpido do Zema, esse imbecil que já anda e fala, ele está aqui colocando crianças em risco, está colocando pessoas ali, professores, funcionários do colégio, etc e tal, em risco. Por quê? Porque ele é neoliberal, ele é pela liberdade, né? Vamos pensar um pouquinho aqui então, para além disso aí, né? Porque essa é a direita brasileira, tá? É o deputado mais votado, é um senador, é o governador de Minas Gerais, né? Então assim, vamos lá, né? Só para a gente constar aqui e para vocês entenderem o quanto que essa gente é atrasada, certo? A palavra vacina vem do latim vacinus, com 2 Cs, tá? Que significa derivado da vaca. O nome está relacionado à descoberta da vacinação. Foi feita por um cientista inglês chamado Edward Jenner, inventor da vacina contra a varíola. E ele descobriu essa vacina em 1796, ou seja, no finalzinho ali do século XVIII, tá? Ele percebeu que muitas pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a doença, pois já haviam adquirido a varíola bovina. E aí vale a pena pegar um trechinho aqui desse livro, tá? Desse livro aqui muito legal que eu já falei sobre ele, do Michael Hort, tá? Que é as 100 maiores personalidades da história. E o Edward Jenner está aqui, tá? Entre essas 100, justamente por conta da descoberta da vacina, né? Que é uma coisa que já salvou, assim, milhões, talvez bilhões de pessoas aí no mundo, certo? Ao contrário do que o cérebro do Zema, que é do tamanho de uma casca de ameixa, pode dar conta, né? Então, assim, aqui na página, a mini biografiazinha aqui do Edward Jenner está na página 401, tá? E ele é o número 70 aqui da lista, e ele nasceu em 1749 e morreu em 1823. Então tá aqui, ó. O médico inglês Edward Jenner foi quem desenvolveu e popularizou a técnica da vacinação como medida preventiva contra uma temida doença, a varíola. Hoje, quando, graças a Jenner, ela foi varrida da face do planeta, tende-se a esquecer como eram terríveis as perdas registradas nos séculos passados. Olha só isso aqui, hein? A varíola era tão contagiosa que a quase totalidade dos habitantes da Europa pegava a doença em algum período da vida. E era tão virulenta que cerca de 10 a 20% dos que a contraíam morriam. Dos que sobreviviam, outros 10 ou 15% ficavam permanentemente marcados por cicatrizes características. A varíola não estava confinada à Europa, mas graçava pela América do Norte, Índia, China e em muitas outras regiões do mundo. E como sempre, as crianças eram as vítimas mais frequentes, tá? E aí destaco aqui finalmente um trecho aqui no qual ele descreve a forma como o Jenner descobriu, né, a vacina, que é essa coisa da vaca lá e da varíola bovina e tudo mais. Então ele já existia uma crença comum, né, entre as moças que tiravam leite das vacas, os fazendeiros da sua região, de que quem contraía a varíola bovina, uma doença do gado sem importância, mas transmissível aos seres humanos, não a contraía mais. Ela não é uma doença perigosa, tá? Apesar dos seus sintomas se parecerem de alguma forma com um ataque brando da doença. E aí ele percebeu que, se a crença fosse correta, a inoculação com varíola bovina seria um método seguro de imunizar contra a varíola. E aí ele investigou o assunto com cuidado, e por volta de com cuidado é o contrário de ficar, né, oferecendo cloroquina para os outros, dizendo, vai para a rua, porque aí você pega a doença e não morre, igual o idiota do Bolsonaro, porque não é assim que se resolve, né? Você tem que estudar o negócio, ver a quantidade, ver como é que vai fazer, faz um teste antes, quer dizer, né? Tem toda uma lógica científica que essa gente que já anda e fala, é um milagre, né, eles já andarem e não caírem de 4, né?
falam também, quer dizer, mais milagre ainda, essa gente entender uma linguagem que é a ciência, que é um negócio muito mais sofisticado, tá? Bom, e aí ele estudou o negócio, conseguiu lá descobrir, né? E aí finaliza aqui, tá, a descrição da descoberta dele. Depois de mais investigações, Jenner publicou suas descobertas numa pequena obra chamada Uma Investigação sobre as Causas e Efeitos da Vacina da Varíola, em edição particular em 1798, tá? Foi esse livro o principal responsável pela rápida adoção da prática de vacinar. Jenner escreveu mais tarde 5 outros artigos sobre a vacinação e, por muitos anos, dedicou grande parte de seu tempo à disseminação do conhecimento de sua técnica, tentando sua adoção. A prática espalhou-se rapidamente pela Inglaterra e foi logo tornada compulsória nas Forças Armadas Britânicas, sendo a seguir adotada em quase todo o mundo. Tá? E ele não ganhou, assim, ele não patenteou, não fez nada, nenhum ganho ali. Ele ganhou depois, o Parlamento Britânico, por gratidão, concedeu a ele um prêmio de 10 mil libras esterlinas, e depois ele ganhou mais 20 mil libras esterlinas, né? E ficou famoso no mundo inteiro, tudo mais, tá? E aí a biografiazinha finaliza aqui dizendo o seguinte, ó: apesar de ele não ter sido um cientista original muito destacado, existem poucos que tenham feito tanto em benefício da humanidade, né? Por suas investigações, experiências e artigos, transformou uma crença popular que a categoria médica nunca levara a sério em prática padrão que salvou e vem salvando milhões de vidas no mundo, né? Apesar de sua técnica prevenir apenas uma doença, a varíola era uma das piores da época, tá? Então, assim, ó, o Edward Jenner descobriu, tá aqui mais uma vez o livro, tá, do Michael Hort. O Edward Jenner descobriu a vacina da varíola em 1798. Sabe por quê? Porque ele fez ciência, porque ele pensou, ele refletiu, ele ponderou, pesquisou, testou com cautela, etc. e tal. Coisa que esses retardados da direita brasileira, Zema, Nicolas Ferreira, Cleitinho, Bolsonaro e estúpidos afim, não tem nem a menor noção do que é. Tá? Então, pessoal, e aí para finalizar, eu acho interessante também ponderar a questão do Brasil. Tá? Por quê? Porque o Zema é o Nerso da Capitinga, é o Jeca Tatu, né, de Minas Gerais, e vale a pena a gente citar o trabalho aqui do Monteiro Lobato. Problema Vital, Jeca Tatu e outros textos. O Monteiro Lobato fala aqui sobre uma série de questões, incluindo uma grande aversão à ciência que havia no Brasil daquela virada ali do século XIX para o século XX, tá? E ele pondera uma série de questões ligadas a isso aqui, quer dizer, né, ele fala várias coisas ligadas aqui ao, né, a forma como o brasileiro tinha dificuldade, né, de aceitar a ciência e tudo mais. Ele diz aqui, ó, e aí ele cita o Oswaldo Cruz, tá, que é um dos maiores cientistas da história do Brasil aí, e que é um cara que estava ali, ó, no início do século XX, né, na virada do século XIX para o século XX, pensando de uma forma muito mais sofisticada do que o Zema, do que o Nicolas Ferreira, do que o Cleitinho, do que o Bolsonaro, e do que bota aí mais uns 1000 iguais a eles juntos, não dá a unha encravada do Oswaldo Cruz, certo? E aí o Monteiro Lobato diz isso aqui, ó: foi mister, né, que nascesse Oswaldo Cruz, que Oswaldo fundasse Manguinhos, que Manguinhos, onde tem a Fiocruz, né, aqui no Rio de Janeiro, que Manguinhos reunisse em seu seio uma pleiade de estudiosos e que dentre eles Belisário Pena desferisse um grito lancinante de angústia para que afinal volvêssemos para os males caseiros os olhos há tantos anos postos nas coisas europeias, né? Aquela mania que o brasileiro tem de ficar olhando para fora, que na verdade hoje, né, são os Estados Unidos, o I love you Trump, né, enfim, do Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, dizendo aqui que é patriota, e tem um bando de, né, um exército de ingênuos que acreditam nisso, né? E aí finaliza aqui o Monteiro Lobato: se o Brasil que fala e pensa e age consagrasse ao estudo e solução dos problemas internos 1/10 das energias despendidas em comentar os fatos europeus, a gente pode trocar hoje aqui pelos fatos estadunidenses aí, que é essa tendência da direita brasileira ficar vomitando aqui Estado mínimo, porque eles dizem lá para a gente fazer e eles mesmo não fazem, tá? E eu vou dar um dado para vocês aqui daqui a pouco, estarrecedor disso, vocês vão ver bem como é que é essa brincadeira, tá? E aí, enfim, tem vários textos aqui que ele enaltece a figura, tá, do Oswaldo Cruz, e ele diz aqui também, né? Sim, uma última coisa que vale ponderar aqui também em relação a essa reflexão aqui do Monteiro Lobato, é que ele está aqui defendendo uma política sanitária, tá?
tá, para o país e o estudo, né, ciência e tudo mais. Tá? E ele finaliza aqui dizendo, né, só o Brasil desaparelhado, quer dizer, né, aqui na página 24 ele diz o seguinte: até Oswaldo Cruz, o médico no Brasil era o Chernovis, xarope e o dureto e a continha, né, que era uma espécie de curandeirismo ali, né? Curava quando não matava, né? Prevenir nunca. O higienismo dormia o sono das crisálidas, apesar do movimento científico universal determinado pelas teorias pasteurianas, né? E ele fala aqui que foi o Oswaldo Cruz que varreu com a seringa, com o lenço de rapé, com a cartola do matassano e entronizou no lugar dessas râncidas antigalhas o laboratório e o microscópio. Quer dizer, foi preciso, né, um cientista chegar ali e substituir essa lógica de curandeirismo, que na verdade é a lógica que funciona na cabeça dessa direitalha brasileira aí, né? Que é o quê? Né? Negacionismo da ciência, terra plana, enfim, né? E cloroquina e etc e tal, né? Eles estão mais atrasados do que ali, ó, a virada do século XIX para o século XX. E o Zema diz que é do Partido Novo. Novo de quê? Novo de quando? Né? Só se for novo ali depois da Idade Média, talvez, né? Mas ele está bem atrasado, né? Que a gente já está no século XXI, tá? E aí, pessoal, então assim, o Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz ele teve, inclusive, para finalizar aqui esse tema, né? O Oswaldo Cruz teve uma resistência violenta na época, inclusive teve a revolta da vacina, né? Que muita gente conhece aí, em 1904, negacionismo da mídia na época, todos os jornais foram contra, né, o Oswaldo Cruz na época lá, em 1904, e ele mesmo assim estabeleceu um código sanitário para o Brasil em 1905 e 1906, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1912 e chegou a ser prefeito de Petrópolis em 1916 e ajudou a fundar a Academia Brasileira de Ciências no mesmo ano. Então, quer dizer, é uma figura fantástica que a gente tem que estudar aí para poder olhar para o Zema. Se você estuda o Oswaldo Cruz, Monteiro Lobato, o Edvard Jenner, etc e tal, você olha para o Zema, você não vê mais do que assim um jumento, né? Um jegue, né? Alguém que já anda, fala um milagre ali, sabe? E é o atraso do Brasil, é o retrato do atraso do Brasil, tá? Para finalizar, como eles falam muito em Estado mínimo e citam muito os Estados Unidos, eles I love you, né, os Estados Unidos, então vou trazer só um dado para vocês aqui, para vocês pensarem aí com os botões de vocês, tá? O orçamento da NASA, já que a gente está falando de ciência, né, só da NASA, em 2020, ano do governo Bolsonaro, pandemia, etc e tal, o orçamento da NASA em 2020, que é um pedaço do orçamento de ciência e tecnologia dos Estados Unidos, e não é o ministério inteiro, não é o orçamento inteiro, só o orçamento da NASA foi de 22,6 bilhões de dólares. Isso significa 111 bilhões de reais. 111 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia do Bolsonaro, no mesmo ano, foi de 3,6 bilhões de reais. 31 vezes menor do que o orçamento só da NASA, que é um órgão da parte de ciência e tecnologia dos Estados Unidos. E aí o Bolsonaro chegou a 2021, ele abaixou esse orçamento de 3,6 bilhões para 2,7 bilhões. Por quê? Porque é um negacionista, um retardado. E aí, caindo para 2,7 bilhões, esse orçamento ficou 41 vezes menor do que o orçamento só da NASA. Mas eles querem que a gente tenha Estado mínimo, eles defendem Estado mínimo, eles acham que isso aí é uma teoria bacana para o Brasil, é o destino do Brasil, etc e tal, e que os Estados Unidos são a vedete deles. Se eles realmente copiassem os Estados Unidos, a gente estava muito melhor do que está, certo? É porque eles são muito imbecis, não é pouco não, certo? Então, pessoal, esse aí é o segundo vídeo de hoje, falando sobre o negacionismo da vacina e sobre esse, enfim, Estado mínimo, essa lambança toda da direita brasileira a partir aí do tal do Jeca Tatu neoliberal de Minas Gerais, o Zema, que está querendo ser presidente aí, hein? Bate na madeira 1 milhão de vezes, certo? A gente volta daqui a pouco com o terceiro vídeo de hoje. Abraço, fui.